Mariela Santos Neves Siqueira. Eu sou nascida e criada em Vitória. Nascida e criada na Praia do Canto, quando ela era uma ilhazinha, uma coisinha, um bairrozinho desse tamaninho. Estudei a minha vida toda aqui, no ensino médio no Sagrado, que na época era chamado de Sacré-Cœur de Marie. Hoje é Sagrado, Sagrado Coração de Maria. Fiz faculdade na UFES, fiz Direito. E nessa época, depois de formada, eu trabalhava na Banestes Crédito Imobiliário. E eu sempre pensava, né, no curso, que eu já estava formada porque eu estava trabalhando, mas eu tinha uma paixão pela área criminal. E naquela época não era uma área muito tranquila para se trabalhar, né? Um nível era um pouco estranho para a gente, tudo, eu tinha um pouco de receio. E também não tinha vontade de advogar, eu tinha meio que paixão por essa parte da acusação. E quando surgiu o edital para o concurso, eu e Penha, a gente, quase irmãs, né? 5 anos de faculdade juntas, uma falou com a outra, não me lembro de quem viu o edital, provavelmente ela, e começamos a estudar juntas para fazer o concurso. E eu me lembro que na época os antigos professores da UFES eram procuradores, então a comissão de concurso tinham 3 ou 4 nomes que tinham dado aula para a gente, então a gente tinha matéria deles muito fresca na cabeça, né? O doutor Antônio Benedito Almanz Pereira era um deles, ele era procurador-geral de justiça e tinha sido nosso professor de processo civil, se eu não me engano. Então, nós começamos a estudar juntas, eu e Penha. Ela já tinha o filhinho dela mais velho, o Felipe, e eu me lembro que eu saía do trabalho, ia para a casa dela, a gente estudava juntas, estudamos bastante e passamos no concurso. Então, é aquela turma que está ali. Você vê, foi uma turma grande de mulheres que entrou dessa vez, comparado com os concursos anteriores. Eu acho que foi a partir daí que o número de mulheres começou a aumentar no Ministério Público, do nosso concurso. Era quase pau a pau, quase a mesma quantidade de homens e mulheres que passaram nesse concurso. E aí começou a minha vida. Completamente diferente do que ela é hoje. Ela não tinha 1/3 da estrutura que existe aqui. Nós éramos realmente apaixonados pela carreira, que nós éramos promotores por escolha de profissão mesmo, entendeu? Não era uma fase que se fazia concurso por causa de ganhos, porque a gente não ganhava bem naquela época. Não sei que parava um escrivão de cartório ou um delegado de polícia, a gente ganhava menos. A gente tinha aquela paixão, aquela vontade de ser promotor, principalmente porque foi antes da Constituição de 88, então quem queria trabalhar no direito penal tinha que fazer isso. E era difícil, mas era gostoso. Era muito difícil, era gostoso. O acesso às comarcas era complicado, né? Nem todas as rodovias, os acessos eram asfaltados, às vezes a gente chegava com estrada de chão na comarca. Eu lembro que eu cheguei em Mantenópolis junto com o asfalto. Mas assim, eu tenho uma recordação muito boa do início da minha carreira. Muito boa, de verdade. Eu não achei ruim, eu achei uma aventura interessante, porque primeiro você está se habituando com um novo estilo de vida, de você deixar a sua casa, de você ir para locais diferentes, entendeu? Eu acho que é uma fase necessária para você conhecer a instituição, e quanto mais você roda, mais você conhece. Pelo menos na minha época era assim. E não considerei muito difícil, porque apesar de eu ter ficado muito tempo substituindo, eu fiquei períodos longos. Por exemplo, eu fiquei muito tempo em Linhares, que era uma comarca muito boa. Eu fiquei bastante tempo em Santa Leopoldina, que depois eu fui promovida para lá, entendeu? Mas Linhares eu me lembro de ter ficado mais tempo, acho que foram mais de 2 anos em Linhares. Então, assim, dessa fase, se eu passei por alguma situação complicada e tudo, as coisas boas se sobrepuseram, tanto que eu não tenho muita recordação ruim. Eu lembro que foi uma fase difícil, de desafios, de mudança completamente de estilo de vida, mas super necessária para eu chegar onde eu cheguei.
Eu fiz muito júri em Santa Leopoldina, muito júri mesmo. Eu me lembro muito de um júri, do primeiro júri, eu não esqueço. O primeiro júri me marcou muito. Eu estava muito nervosa, achei que não ia conseguir fazer, mas eu cheguei no fórum, me lembro, um fórum pequenininho na beira de um rio assim. Eu olhei, eu vi o advogado tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. Eu falei, a situação está difícil para mim, mas está para ele também. E é interessante porque eu tinha estudado bem o processo, ele estava na minha cabeça, então tem aquele comecinho que você lê o libelo, pelo menos tinha aquela época, li o libelo tranquilo. Aí você entra numa outra dimensão, porque aí você começa a falar e eu vi que realmente eu tinha o nervoso, o medo, a ansiedade, aquilo tudo é uma fase, é um momento, mas depois você se acostuma. Mas eu fiz júri mais no começo da minha carreira, né? Eu fiz júri mesmo na época da substituição, mas às vezes, por exemplo, em Ares eu fiquei muito tempo em várias famílias. E quando eu estive titular em Santa Leopoldina, que eu fiz muito júri, porque aí lá eu fiquei titular muito tempo. Foram muitos anos e muito tempo atrás. Eu me lembro mais desse primeiro júri e de um júri que eu fiz também, que eram 2 réus, que eu não me esqueci desse júri também. Agora, eu não consigo lembrar nome, entendeu? É muito tempo atrás. Esse júri me marcou bastante também. Era uma questão de posse, era uma briga entre posseiros. Eram 2, e eu achei interessante que, como eram 2 réus, a minha fala foi praticamente colocando a palavra de um contra o outro, então eles começaram a duelar entre eles e o júri acabou sendo assim, uma situação bem diferente do que eu já tinha feito, porque eu tive que parar e assistir a defesa de um brigar com a defesa de outro, então foi interessante. São as diferenças, né? Mas eu não fiz tantos júris assim, tem colegas que fazem muito mais. Para mim mudou porque basicamente o meu foco era direito criminal, né? Enquanto eu era substituta ou numa vara criminal, uma coisa assim ligada ao criminal, não houve muita diferença, mas a partir do momento que você se torna titular numa pequena comarca, né, quando você está começando, que aí a abrangência ela ficou muito maior, né? Eu acho que deu mais força à instituição, né? Ela passou a ser mais reconhecida por uma série de outras atuações que não exclusivamente a criminal. Eu acho que foi bom para a instituição e para o país, né? Mas eu acho que ainda tem muito para crescer, porque é um poder muito grande que foi dado a uma instituição que começou a crescer de pouco tempo para cá, eu acho. Entendeu? Então, eu acho que tem um caminho longo pela frente, nós estamos caminhando. Mas eu considero que a reforma foi positiva para a instituição. Os resultados ainda não são os que a gente espera, por exemplo, no meio ambiente a gente vê muita coisa, né? Eu, pelo menos, tem muita coisa que eu acho, tem muito espaço que pode ser ocupado pelo Ministério Público, pelo menos na minha ótica, posso estar enganada. É possível que muita coisa tenha mudado, entendeu? Porque eu estive lá muitos anos atrás, né? A diferença é que você está trabalhando lado a lado com a corporação, né? Você tem um juiz togado e um corpo de jurados, entre aspas, que são todos militares. Então você trabalha com um juiz-presidente que trabalha ao lado de um juiz togado e mais 3 ou 4 componentes que são militares. Quando você está fazendo o júri, você está lidando com componentes da sociedade, né? Ali não, você está lidando com pessoas que fazem parte de uma corporação. Então você tem que ter habilidade para lidar ali. Não adianta você questionar a forma como você vai trabalhar, porque isso é contraproducente. Não adianta você bater de frente e reclamar que há corporativismo, porque aí você não obtém sucesso no seu trabalho de condenação. Você tem que trabalhar ali no meio termo, administrando essa situação, que é uma situação concreta, é legal, é jurídica, a gente não tem como fugir dela. Agora sim, tinha uma parte que eu adorava de trabalhar lá. A parte cartorária, a parte de cumprimento de mandados, a parte de estrutura, eles são muito disciplinados, entendeu? Então o trabalho fluía muito bem. E uma coisa que eu me lembro, que me marcou muito na época, hoje já mudou, porque eu fazia júri lá.
Hoje em dia, o homicídio foi para o júri popular, saiu de dentro da auditoria militar. Mas quando eu trabalhei, eu ainda fiz julgamentos de homicídio lá, homicídios cometidos por policiais militares em serviço, entendeu? Eu fiz esses júris lá, julgamentos que eles chamavam. Então, as coisas fluíam e funcionavam. E o que eu notava de interessante é o seguinte, eles eram extremamente rígidos com uma série de crimes, né? Crimes contra o patrimônio cometido por militar, crimes ligados à orientação sexual, ou crimes de agressão sexual também, eles eram extremamente rígidos. Mas quando você chegava na esfera do homicídio, do policial militar em serviço, a coisa era um pouco mais... O entendimento deles do crime era muito diferente do que é hoje. Bem corporativista, então era uma briga interessante. Eu tenho uma memória positiva de lá, apesar de que, hoje em dia, se você pensar no Estado democrático de direito, tem muito questionamento em relação a isso, né? Mas eu achei que foi uma experiência válida, eu cresci muito profissionalmente lá. Vou falar uma coisa com você de forma bastante sincera, eu não sei se é porque eu sou assim. Eu sempre pensei e agi assim. Eu nunca me incomodei muito com esse fato de eu ser mulher e estar num ambiente que tem mais homem que mulher. Eu sempre acreditei que a gente tem que vencer por mérito, independente de sexo, raça, qualquer coisa. Se você estudou, batalhou muito, passou no concurso e entrou, então a minha cabeça sempre foi eu nunca, sinceramente, me preocupei com isso no meu ambiente de trabalho. Eu sei que existem pessoas que se sentem discriminadas, mulheres que têm um problema. Primeiro, eu nunca fui desrespeitada. Eu sempre me impus e minha posição sempre valeu. Mesmo convivendo em ambiente mais masculino que feminino, mesmo viajando sozinha para o interior, convivendo com diversos magistrados, eu não me recordo de nenhuma vez que eu tenha sido desrespeitada. Muito pelo contrário. Então, para ser sincera, eu às vezes fico até assim, eu não sei que planeta que eu habito, porque eu não tenho queixa. Porque desde que eu entrei, olha, eu era bem novinha, eu tinha 25 anos. Eu nunca senti isso, eu nunca senti esse tipo de cobrança para mim, porque eu sempre pensei, sempre agi assim. Eu cheguei aqui pelos meus méritos, pelo meu esforço, eu passei num concurso, eu estou trabalhando. Então, sinceramente, eu só vejo assim, realmente era um ambiente muito mais masculino, mas eu acho que por uma questão cultural, a mulher ela procurava menos isso. Não era fechado para ela. A mulher não pensava em fazer concurso para o Ministério Público. Eu, sinceramente, quando eu me vi no interiorzão, sozinha, numa pensão à noite, depois de ter vivido uma vida diferente, eu ainda falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas você enfrenta isso. Essa é a minha posição, entendeu? Pode ter gente que pensa diferente. Vasti Maria de Jesus. Doutora Vasti, ela era promotora quando eu cheguei, quando eu entrei aqui. É uma mulher forte, admirável. Eu tenho uma admiração, uma paixão. No meu discurso de posse, eu fiz homenagem a ela. Ela é magistrada aposentada hoje, porque ela tem uma doença muito grave, né? Mas ela continua com uma mente ágil, um espírito muito forte. E eu brinco com ela até hoje, que ela foi minha musa inspiradora. Essa daí, eu não tenho dúvida. Como eu já disse para vocês, eu vim na antiguidade. Eu tinha sérias dúvidas em vir para o segundo grau, porque eu sabia que no segundo grau o trabalho ia se tornar mais burocrático, mais impessoal. A partir do momento em que você para de frequentar as audiências, para de conviver, aquele olho a olho com o réu, conversando, vendo as testemunhas e participando mais ativamente, a partir do momento que você senta num gabinete, se isola falando só em processo, sua vida muda. É um choque muito grande. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas de concurso, algumas, que vieram promovidas na minha frente porque requereram por merecimento. Eu não requeri. Não requeri porque eu não queria vir. Na verdade, eu ainda pensei se eu viria na antiguidade, porque eu gostava muito da minha atuação lá embaixo. Mas chegou na minha época, né, realmente na minha época da antiguidade de vir,
Já pensei em não vir, mas as amigas, os colegas falaram para eu não deixar, e eu pensei que de repente era um passo importante, né, de carreira, e que também, como eu tinha um projeto de me aposentar no tempo, eu falei assim, talvez seja um momento de eu fazer uma coisa diferente antes de eu conhecer a instituição como um todo. Se eu for comparar minha vida em primeiro grau com minha vida em segundo grau, eu não tenho a menor dúvida. A minha paixão pela instituição ficou realmente no primeiro grau. Né? A minha escolha por atuar numa vara criminal, fazer júri, até numa vara de família, porque eu passei 6 anos numa vara de família e eu adorei trabalhar em vara de família. Adorei o fato de eu poder em vara de família, você vê, eu tenho mais que falar do primeiro grau do que do segundo grau. Né? Eu gostei muito de, às vezes, ter a liberdade de trabalhar. Eu trabalhei com a doutora Vasti em vara de família, ela como juíza, eu como promotora, então a gente tinha uma dinâmica boa de trabalho. Então, muitas vezes, você conseguir reverter uma situação de crise familiar ali na sua frente, casal brigando por guarda de filho, isso e aquilo, e você conseguir esse resultado ali, para mim, era muito bom. E quando eu vim para cá, eu vim na minha época sabendo que era uma fase que eu teria que passar. O que me desagrada em segundo grau é a questão política, institucional, não me agrada, porque eu sou uma pessoa apolítica, que eu acho que a gente tem que ter um foco, mas as coisas mudam e a gente tem que se adaptar, né? Então vamos deixar isso para lá. Mas assim, os amigos de uma vida inteira que estão ao seu lado, isso é muito bom. Trabalhar no colégio de procuradores, né? Aprender a dinâmica, né, de você ouvir e um colegiado e respeitar essa questão democrática de cada um ter sua opinião, você pensar diferente de A e B e C e A, e você conviver com a educação em relação a isso. Essa parte, assim, para mim, para eu amadurecer, foi muito importante. Então, e chegar ao fim da minha carreira. Então, eu acho que o segundo grau basicamente foi isso. Eu não tenho certeza se é a primeira vez que eu fiz parte de uma banca, eu nem era procuradora não, eu ainda era promotora. O primeiro concurso que eu atuei, eu ainda era promotora. Eu acho que eu não era procuradora ainda não, porque eu me lembro, foi lá no Fábio Russo que a gente fez algumas provas ainda. É interessante. Eu acho que foram 2 ou 3, se eu não me engano, tá? 2 ou 3 bancas de concurso que eu participei. 2 com certeza. É diferente. Você ver a renovação da sua instituição, você acompanhar passo a passo aquilo, né? Ver os novos possíveis futuros colegas, você passar a conhecê-los ali e entender também a mudança dos tempos, né? Porque eu entrei há muitos anos atrás, o concurso era muito mais simples, não havia concorrência, quanto menos concorrência, mais simples é. Meu concurso, eu me lembro que era quase como se fosse uma prova de faculdade, não tinha muita diferença. E a abrangência da matéria, aquilo tudo, o volume, o número de candidatos, a imensidão do número de candidatos, e você vê essa evolução. Então, o lado positivo é esse, né? Você ter contato com as novas gerações, o novo pensamento, você botar a sua cabeça para se modernizar, é muito bom. Agora, há uma certa visão dessa juventude que entrou, principalmente a partir do momento que a instituição subiu de padrão, que no meu pensar não é uma coisa muito positiva, porque há um pensamento na nossa sociedade de você fazer concurso por remuneração, não por, né, missão, você querer ser um promotor, mas querer ganhar o que um promotor ganha. Então, essa visão que tomou conta da instituição de uns anos para cá, da pessoa querer chegar a este cargo por este motivo, eu acho que não sou uma tola que pense que dinheiro não é nada, dinheiro é importante. Mas o amor pela instituição, ele é muito mais importante, porque o resto é consequência. Então, eu acho que hoje há uma... E é exatamente por isso que hoje eu me sinto um pouco
distante da imagem que eu tenho. A imagem que eu tenho do Ministério Público que eu tenho hoje, que eu tinha antes, não é a mesma, não. Mas eu tenho que entender também que as coisas mudam, que a história é uma evolução permanente e que se o mundo não está assim agora e se eu sou diferente, está na hora de eu ir para minha casa. E foi isso que eu fiz. Não foi fácil, não. Até porque eu fiquei com os 2 mandados do Dr. Fernando Zardim. Inclusive, quando acabou o meu mandato, eu falei com ele que eu não aguentava, ele pediu que eu continuasse. Eu não sei por que ele quis que eu continuasse. Minha fama não era muito boa, tinha fama de extremamente rígida, mas eu não acho que seja isso. Isso é uma questão de opinião. Foi uma fase muito difícil, foi um desafio na minha vida. E hoje eu encaro também como um momento de aprendizado, porque eu acho que não é porque eu tenho a idade que eu tenho hoje, não preciso falar, que eu não tenho mais nada para aprender, entendeu? Então eu acho que numa carreira que você está há 30 anos dentro de uma instituição, chega uma hora que você tem que ter motivação. E isso daí realmente foi um desafio que eu aceitei. Em princípio, eu não tinha uma relação de conhecimento muito forte com o Dr. Fernando Zardim. Ele era procurador de justiça, mas eu mal o conhecia. Ele era promotor de justiça, né? E o que para mim de mais valioso teve desse tempo de chefia de gabinete, né? Além da convivência, Michele da chefia de gabinete, não vou esquecer dela nunca, um ambiente muito bom de trabalho a gente tinha no 10º andar. A minha relação de amizade que ficou com o Dr. Fernando Zardim é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, foi uma fase, no 2º grau, da mais desgastante que eu passei aqui dentro, pelos inúmeros desafios, poucos promotores, muita cobrança, alguns reticentes quando a gente passava uma designação, reticente, eu estou sendo boazinha aqui falando reticente, entendeu? Algumas crises que eu enfrentei, mas no geral eu costumo sempre procurar tirar o que há de bom. Então, o que há de bom foi isso, foi o crescimento pessoal, né? Porque eu acho que a gente cresce enfrentando desafios. E desafio nunca é uma coisa fácil, desafio tem que ser difícil para você valorizar. Então, foi um desafio, foram 4 anos muito duros na minha vida aqui dentro, mas o que eu levo para mim assim, o crescimento pessoal e a relação pessoal de amizade, que eu acho que é o que a gente leva para a vida. Né? Ele é um irmão que eu ganhei na vida, uma pessoa que eu gosto demais até hoje. Eu acho que minha dedicação, né, o meu respeito pela instituição, entendeu? Eu não acho que eu tenha sido mais ou menos que ninguém. Eu acho que eu fiz, como tudo na minha vida, né? Responsabilidade, trabalhar com amor, trabalhar com prazer. Enquanto eu tive prazer de trabalhar, eu trabalhei muito bem. E eu acho que chegou o momento de eu sair. Eu não acho que eu tenha feito nada de diferente, não. Eu sempre fui coerente com os meus princípios. Eu nunca voltei atrás, a não ser que me convencesse que eu estivesse errada do que eu acredito. Eu fui difícil no 2º grau, por causa dos embates políticos. Então, eu permaneci fiel ao meu pensamento, aprendi a respeitar o pensamento do outro. Alguns vão dizer que gostavam muito de mim, outros vão dizer que não gostavam nada de mim. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. Eu mantenho contato com os amigos. Os amigos eu não perco, porque eu acho que o que a gente leva da vida, porque você se aposentou, você deixa de ser promotor, procurador, o que for. Você passa a ser quem você é, né? E acho que hoje em dia eu tenho maturidade suficiente para dizer que nessa vida o que a gente leva é saúde, amigo e família. Então, quem é amigo no Ministério Público, fora do Ministério Público, está do meu lado e vai estar sempre, como eu vou estar do lado deles. Então, eu tenho grandes amigos que vão fazer parte da minha vida para sempre. Então, estão naquela foto ali também. Eu gostaria que as pessoas recuperassem o amor pela instituição, pelo trabalho, porque eu acho que ele passa a ter mais significado. E eu não falo amor de uma forma poética, né? Eu falo amor no sentido de sentir que sua vida
a sua atuação tem capacidade de modificar vidas, a sua atuação é importante, entendeu? Essa coisa da vocação, que eu gostaria que as pessoas recuperassem aqui dentro. Vocação pela instituição, vocação pelo trabalho, é só isso. Esse é um trabalho interessante, né? Agora eu não sei como é que isso vai ser divulgado, entendeu? Eu estou achando interessante esse trabalho, foi até bom para mim, porque eu achei que eu não fosse lembrar de nada, né? Eu só não consegui lembrar o nome da comarca.